A chamada Operação Militar Especial fracassou. Isso não são apenas palavras, são fatos. E eu vou apresentá-los agora. Este é o mapa da guerra, no ar. Eu sou Olé Borisov. Olá. No Kremlin, continuam declarando que a Rússia está vencendo a Ucrânia com confiança no campo de batalha. No entanto, em 2025, os russos conseguiram ocupar apenas 4.400 quilômetros quadrados de território ucraniano, o que representa menos de 1% do território do país. Sobre isso escreve o jornal Bild. Aliás, é assim que parece 1% de terra temporariamente ocupada. Aqui está a situação mensal no fronte. Mas vale destacar a que preço Putin obteve essas cidades destruídas. De acordo com informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, ao longo de um ano, de janeiro a dezembro de 2025, o exército russo perdeu mais de 410 mil soldados. Isso é quase meio milhão. A quantidade de equipamentos russos destruídos é contada em milhares. Em termos financeiros, isso representa bilhões de dólares dos contribuintes russos. Agora vamos falar separadamente sobre Pokrovsk, uma cidade onde, antes da invasão em grande escala, viviam 60 mil pessoas. Os ocupantes russos não conseguem capturá-la há mais de 17 meses. Eles ficaram presos em combates urbanos e estão sofrendo perdas colossais. Somente nos últimos 4 meses, as perdas dos russos na área da aglomeração de Pokrovsk somam cerca de 6.500 pessoas. Trata-se de dados confirmados. Neste momento, o exército da Rússia está tentando pressionar as forças de defesa da Ucrânia ao longo da estrada. Eles buscam constantemente novos caminhos para capturar a cidade, mas, de todos os lados, enfrentam uma forte resistência. Diariamente, são registrados aqui dezenas de confrontos armados. A seguir, vamos falar sobre como a Ucrânia, por sua vez, está mudando o curso da guerra com ataques profundos, golpes no interior do território da Rússia. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram mais de 140 ataques contra refinarias e bases de petróleo russas em 2025. Apenas em novembro deste ano, foram realizados pelo menos 14 ataques contra refinarias, o que se tornou o maior índice mensal desde o início da invasão em grande escala. Quero chamar a atenção para a distância de alcance dos alvos no território da Rússia. O maior índice registrado é de cerca de 2.000 quilômetros. Um ataque ucraniano atingiu a refinaria de petróleo Lukoil Ukhta, na República de Komi. Essa informação foi confirmada anteriormente por fontes da inteligência militar da Ucrânia. O que chama a atenção é que o alcance médio dos ataques varia de 500 a 1.000 quilômetros dentro do território russo. Como resultado desses ataques, a Rússia sofreu prejuízos que ultrapassam 2 bilhões de dólares. Esses e outros temas vamos discutir mais detalhadamente com Dmytro Snehirev, analista militar e político. Dmytro, olá. Olá. A chamada Operação Militar Especial é um fracasso, dito não só por analistas, mas pelos próprios defensores da Ucrânia. O comandante do 429 Regimento Independente de Sistemas Não Tripulados, Achilles, das Forças Armadas da Ucrânia, Yuri Fedorenko, mostrou em nosso programa que, mesmo no quarto ano da guerra, Putin não alcançou seus objetivos. Vamos ouvi-lo e discutir. Pokrovsk, onde o inimigo concentrou uma quantidade sem precedentes de forças e meios. Para cada um de nossos soldados de infantaria, o inimigo pode colocar de 10 a 12, dependendo de como enviam os reforços. O inimigo não consegue tomar a cidade que, antes da Grande Guerra, tinha uma população de 60 mil habitantes, já há um ano. O inimigo começou por Dobropilia, mas agora as forças de defesa se reagruparam novamente e estão bloqueando o inimigo. Na minha convicção, o que está acontecendo agora no campo de batalha, se compararmos as forças e os meios que existem na Ucrânia e os que existem na Rússia, o povo ucraniano e o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas, estão realizando um feito todos os dias. E eu não conheço outro exército da União Europeia ou de um país da Aliança do Atlântico Norte, com exceção dos Estados Unidos, que pudesse se opor ao inimigo com tamanha qualidade. Dmytro, o que o senhor acrescentaria às palavras de Yuri Fedorenko sobre os chamados objetivos que de fato não foram alcançados por Putin nessa chamada Operação Militar Especial? Vamos começar, antes de tudo, pelas perdas do exército de ocupação russo, especificamente no eixo de Pokrovsk, tema mencionado pelo Sr. Yuri. Estamos falando do fato de que, no eixo de Pokrovsk, as tropas de ocupação russas perderam efetivo em número comparável ao contingente do Distrito Militar de Leningrado. E isso, observe, apenas no eixo de Pokrovsk. Além disso, é importante destacar que, como resultado dos combates ferozes dentro da própria cidade de Pokrovsk, as perdas dos ocupantes no último mês chegam a até 500 militares por dia. Ou seja, podemos afirmar que as perdas das tropas russas em Pokrovsk
propriamente dito, e ainda mais no eixo de Pokrovsk, são simplesmente colossais. Vale ressaltar que sobre o nível dessas perdas falam os próprios Z russos, os chamados correspondentes militares, traçando paralelos entre Pokrovsk e, respectivamente, Bakhmut. E lembro que as perdas em Bakhmut foram de cerca de 90 mil militares. E agora o principal, quarto ano de guerra. Ressalto que, segundo diferentes estimativas, as forças de defesa da Ucrânia controlam de 25% a 27% do território da região de Donetsk. Isso representa tanto uma derrota política quanto informacional da Rússia. Ou seja, estamos falando de que, no quarto ano da guerra, com a perda de efetivo em torno de 1.300.000 pessoas, não foram cumpridas sequer as etapas intermediárias da chamada Operação Militar Especial, ou seja, o estabelecimento de controle total sobre os territórios das regiões de Donetsk e Luhansk. Além disso, ressalto que a guerra na Ucrânia, já de fato em termos de duração, coincide com aquelas referências históricas que o ditador russo gosta de mencionar, a chamada Grande Guerra Patriótica. E observe, os russos são obrigados, até mesmo no nível de negociações internacionais, a enfatizar a impossibilidade de o exército russo capturar os principais pontos-chave da defesa ucraniana na região de Donetsk. Estamos falando das aglomerações de Sloviansk e Kramatorsk, além das aglomerações de Pokrovsk e de Lyman. Ou seja, de fato a Rússia se viu diante da constatação de que as possibilidades de continuar a chamada Operação Militar Especial são extremamente limitadas. E, observe, também no aspecto financeiro. Embora a Rússia afirme que sua economia foi colocada em trilhos de guerra, a implementação prática dos chamados objetivos da Operação Militar Especial é, em geral, uma perspectiva histórica completamente incompreensível, sobre a qual nem mesmo o próprio ditador russo fala. Outro elemento-chave contra a agressão russa são os ataques profundos, que já mostram resultados. Sobre isso, falou em nosso programa o oficial das Forças Armadas da Ucrânia, Serhiy Tsekotsky. Vamos ouvi-lo e depois discutir. Basta considerar apenas as informações mais recentes de hoje sobre a Crimeia. Eles já não têm locais para armazenar derivados de petróleo. Isso significa que agora só conseguem operar no giro, sem reservas, e que não haverá abastecimento oportuno diretamente para o emprego de equipamentos em eventuais operações ofensivas, nem para muitas outras atividades, inclusive o fornecimento de alimentos, e assim por diante. Portanto, tudo isso joga a nosso favor. Por mais que tentem esconder essa degradação por meio da propaganda, o processo de deterioração que está ocorrendo na sociedade, cedo ou tarde, vai se manifestar, virá à tona. E esses motins por fome, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Dmytro, na sua opinião, como a Ucrânia consegue, neste momento, apresentar bons resultados? E quais resultados já demonstrou na questão dos ataques profundos, segundo as suas análises e comentários? Vamos analisar novamente as declarações de representantes oficiais russos do Estado-Maior russo. Se em janeiro de 2025, a quantidade de drones de ataque utilizados contra o território da Rússia era de cerca de 1.500 unidades, então, já ao fim de 2025, segundo estimativas do próprio Estado-Maior russo, esse número aumentou para 3.007. Isso evidencia um nível sem precedentes do complexo industrial militar ucraniano, capaz de modernizar a produção em prazos curtos e de ampliar, em escala, os meios de ataque, bem como as capacidades dos serviços especiais ucranianos de atingir, no momento oportuno, alvos militares legítimos no território da Rússia. Vamos analisar também as comunicações russas, que apresentam gráficos dos ataques ao território da Rússia ao longo de outubro, indicando o número de alvos atingidos, principalmente depósitos de petróleo e instalações do setor energético, cerca de 40 por mês. Já no mês de novembro, segundo dados até 1º de dezembro, esse número aumenta para 65. Ou seja, a atividade do lado ucraniano cresce várias vezes e cresce também o alcance dos ataques. As características tático-técnicas foram aprimoradas e o alcance máximo registrado até o momento é de cerca de 2.000 quilômetros. Trata-se do complexo de refino de petróleo em Ukhta, além de não podermos esquecer os ataques à região de Tyumen. Também é bastante significativo que os ataques atinjam, em sua maioria, instalações do complexo de refino de petróleo, de extração de petróleo e gás e, respectivamente, a infraestrutura portuária.
Ressalto que o fim de 2025 foi marcado por uma atividade sem precedentes de drones ucranianos no momento de atingir alvos no Mar Cáspio, algo que não havia ocorrido antes, ao longo de todos os 4 anos da invasão militar em larga escala dos ocupantes russos. Soma-se a isso os ataques, no fim de 2025, ao porto de Temryuk, ao porto de Novorossiysk e à região de Leningrado, ou seja, aos principais pontos de concentração e transbordo de derivados de petróleo e gás liquefeito. Tudo isso, segundo avaliações do lado russo, causou prejuízos ao Tesouro Russo da ordem de cerca de 100 bilhões de dólares americanos. Na minha opinião, trata-se de um número e de uma estatística mais do que convincentes, apresentados, enfatizo, pelo próprio Estado-Maior russo, quanto à capacidade do lado ucraniano de atingir alvos militares legítimos no território do país ocupante. A Ucrânia vem ampliando de forma consistente suas próprias capacidades de longo alcance, apostando não apenas na quantidade, mas também na precisão e na velocidade de destruição dos alvos. Em breve, os militares ucranianos receberão novos modelos de armamentos, desde drones modernos e sistemas de artilharia até mísseis promissores. Atualmente, estão em fase de testes o canhão de precisão de 155 mm Marta e um sistema de artilharia de 105 mm. Paralelamente, está sendo desenvolvida a linha de mísseis Sapsan, Al-Ha e Neptun, com alcance ampliado. Um destaque especial é dado à digitalização. O sistema de comando e controle Kropiva-D deve reduzir o tempo entre a detecção do alvo e o ataque para apenas 2 minutos. Afinal, como mostra a prática, a Ucrânia hoje não se defende segundo modelos soviéticos, mas já desenvolve sua própria metodologia moderna de condução da defesa. Uma defesa contra a agressão russa. Além disso, podemos afirmar que foi justamente o lado ucraniano que ofereceu ao mundo civilizado sistemas inovadores. Trata-se da chamada parede de drones. E ressalto que tanto o componente terrestre quanto o componente aéreo. Isso é um know-how ucraniano. Quando, graças à vantagem nos meios de destruição, estamos falando de drones FPV, o lado ucraniano conseguiu minimizar a superioridade numérica dos ocupantes russos. Mais do que isso, criar as chamadas zonas de eliminação com extensão de até 10 km e largura de 10 km, onde, respectivamente, os ocupantes russos não conseguem empregar nem meios de destruição como artilharia de tubo e artilharia de foguetes, nem blindados pesados, nem, muito menos, efetivo humano. Ressalto o número de ocupantes russos eliminados diariamente. São mais de 1.200 pessoas, e a maior parte disso se deve justamente aos ataques de drones FPV ucranianos. Trata-se exatamente dessa tática inovadora da chamada parede de drones. Além disso, destaco que foi justamente o lado ucraniano que propôs a defesa contra meios aerodinâmicos de destruição. Estamos falando de drones de ataque, por meio da ampliação da produção de drones interceptadores. E essa experiência avançada das Forças Armadas da Ucrânia está sendo adotada atualmente por nossos parceiros europeus. Mais do que isso, eles são obrigados a reconhecer que é justamente o lado ucraniano que detém tanto uma experiência inovadora inestimável, quanto, principalmente, a componente prática de sua aplicação. Dimitro, e para encerrar, o Mar Negro. Esse também é um indicador muito importante nos resultados deste 2025, porque, goste-se ou não, esses pequenos bebês marítimos, os Sea Baby, são justamente os que estão mudando o rumo da guerra no Mar Negro. E não apenas no Mar Negro. Trata-se de fato, mais uma vez ressalto, de que ampliamos a geografia de destruição de alvos também graças ao Mar Cáspio. Mas quanto ao Mar Negro, observem, caros telespectadores, o lado russo foi obrigado a deslocar os remanescentes da frota do Mar Negro de Sebastopol para Novorossiysk. Como resultado, uma operação extremamente bem-sucedida do Serviço de Segurança da Ucrânia levou à destruição de um submarino da classe Varshavianka na baía mais protegida de Novorossiysk, o que provocou uma onda correspondente de questionamentos, já do lado russo, sobre a incapacidade de se contrapor aos meios de destruição ucranianos. Tratava-se de um drone naval que atingiu justamente esse submarino. Lembro que se trata de um porta-mísseis de cruzeiro Calibro. Além disso, é importante destacar que, segundo a avaliação do lado britânico, a presença da Rússia na região do Mar Negro foi reduzida a um mínimo histórico. Trata-se de uma avaliação mais do que objetiva das capacidades do lado ucraniano e da comunidade de inteligência ucraniana no momento da destruição de embarcações da frota do Mar Negro. Ressalto também que, segundo avaliações do próprio lado russo, mais de 35% das embarcações da frota do Mar Negro foram destruídas,
Portanto, já podemos afirmar, de forma responsável, que se trata de restos da frota do Mar Negro que está à procura de bases de estacionamento permanente não apenas no território da Rússia. Observem, inclusive, os territórios temporariamente ocupados da Geórgia. Estamos falando de Oshamshire. Dimitro, muito obrigado por essa análise. Dimitro Snehirev, analista militar e político. Foi com ele que discutimos este tema. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.